Olá, eu tô aqui me divertindo muito, que eu me aprontei aqui pra gravar o vídeo pra vocês e começou um barulho na rua, um barulho dentro de casa e aí eu comecei a rir aqui, que ia sair muito engraçado. Bom, eu tô aqui hoje pra falar sobre expansão de consciência, sobre se tornar mais consciente e contar um pouquinho da minha história sobre isso. Em 2019, conversando com uma pessoa que eu acabara de conhecer, ela me falou sobre Access Consciousness. Ela não me deu muitos detalhes, mas ela me falou que era um programa que dispunha de algumas ferramentas de expansão de consciência e que eram coisas muito fáceis e muito leves de fazer, mas que traziam uma leveza também muito grande na vida. Enfim, foi só isso, uma conversa muito rápida. E eu saí de lá falando, eu vou fazer isso, eu vou conhecer mais sobre isso. E eu pedi o contato da pessoa que facilitava a classe, uma pessoa queridíssima. Mas, ao chegar em casa, eu fiz a ligação e ele conversou comigo uns 25 minutos, me explicando algumas coisas. E eu não estava entendendo muito, mas dentro de mim eu sabia que eu queria conhecer mais aquilo. E logo em seguida, acho que umas 2 semanas depois, eu estava na classe, que começou pela manhã, acabou bem tarde, porque a gente acabou se identificando bastante. E a classe foi grande, teve música, enfim, foi uma delícia. E o que eu trouxe de lá? Minha mente veio assim borbulhando, todo o meu ser borbulhava com tanta informação, mas eram informações. Lá eu tive a vivência de passar por receber, né, os toques das barras de Access, que é uma das ferramentas do Access Consciousness, que são 32 pontos que nós, na nossa cabeça, que são tocados de forma muito leve. E eu vim assim, leve pra casa. E ao chegar em casa, eu fui dormir, que já era mais de meia-noite, e no dia seguinte eu comecei a usar as ferramentas de Access. Comecei a usar as ferramentas, comecei a usar as barras de Access, as outras ferramentas, e eu comecei a perceber como a minha visão mudava, como a minha vida começava a mudar, como a forma que eu enxergava as coisas que apareciam na minha vida começaram a mudar. E uma dessas ferramentas que eu uso bastante é a ferramenta da permissão, que é o interessante ponto de vista. O que é isso? A ferramenta do interessante ponto de vista é você estar em permissão para tudo e para todos. Você não ter nenhum ponto de vista fixo. E o que é um ponto de vista fixo? Talvez você já tenha ouvido alguém falar assim, isso só pode ser feito dessa forma. Essa é a única forma que eu vejo de resolver essa questão. Eu só sei agir assim. Quando nós falamos isso, nós estamos colocando o nosso ponto de vista fixo sobre aquela situação. E com isso, nós fechamos todas as outras possibilidades de enxergar aquela situação de forma diferente. Isso fez total diferença na minha vida. E ontem eu estava conversando com uma amiga e ela me contou um fato, né, de como ela se sentia mal em uma situação envolvendo uma outra pessoa. E ela me perguntou, eu estou errada? E naquele momento, todo ser humano eu sei que pensa certo ou errado. Polariza. Eu falei, olha, não tem certo nem errado, é o que você sente. E é a sua história. Então, nesse momento, na minha mente, eu pensei, interessante ponto de vista o dela. E quando a gente fala interessante ponto de vista, não é pra você usar assim, tá, interessante ponto de vista, o seu. Não, é pra você dizer na energia do sentimento de que é um interessante ponto de vista da pessoa, pra vida dela. E eu não sou obrigada a concordar e nem a discordar. Simplesmente eu permito que seja, que exista. E quando eu faço isso, eu deixo que as coisas sejam mais leves pra mim e pros outros. Tá, Lívia? E quando essa ferramenta vai servir pra eu fazer uma escolha pra minha vida? Você olha e fala, interessante ponto de vista. Se aquilo for importante pra você, você vai perguntar, isso aqui vai contribuir para minha vida? Mas quando você usa o interessante ponto de vista, você consegue ver toda a situação. Não só aquilo que você aceita como certo, ou não só aquilo que você rejeita como errado. Você consegue ver todo o contexto. E você consegue olhar e perceber se você quer aquilo ou não. Então você não se sente obrigado a se alinhar e você também não sente nenhuma obrigação de repudiar. Você olha. Se vai ser contribuição para você, você pega. Se não, você rejeita. E nada é fixo. Tudo pode ser mudado. Então você tem esse ponto de vista, você pode olhar e falar, não, isso aqui agora é contribuição para minha vida. Não, isso aqui não é. Então nada vira fixo em você. Isso traz muito mais leveza e expande as suas possibilidades. É tão interessante ser consciente. As ferramentas são tão simples e trazem tanta leveza para a vida. E eu vou continuar trazendo algumas ferramentas para vocês e para mim, porque é muito gostoso falar sobre o que está fazendo bem para mim, para que vocês possam conhecer.
Tá bom? Eu espero ter contribuído. Se tiverem alguma dúvida sobre as ferramentas, mas eu vou trazer outros vídeos. E a gente se vê em breve. Curte o vídeo e compartilha se você achar interessante. Um beijo!